Que alegria estar de volta ao nosso projeto Seja Forte, porque eu tenho certeza que abençoou a sua vida, assim como abençoou a minha, e acredito que vai continuar abençoando, porque esse é o propósito. Essa é a intenção. Nós estamos aqui para isso, para falar o quanto você precisa aumentar o nível da sua força em diversas situações que você passar pela vida. E depois você até pode me contar o que você já teve de experiência, daquilo que você já ouviu, das outras mensagens, dos outros vídeos, e a gente trocar essas informações, porque é muito valioso para mim também. Vai ser muito bom te ouvir. Mas hoje nós vamos falar sobre ser forte na dificuldade. Porque às vezes a gente pensa que na dificuldade a gente precisa entregar os pontos. Na dificuldade a gente mostra as nossas verdadeiras fraquezas. Sim, na dificuldade a gente encontra as nossas fraquezas. Mas existe uma forma de usar a força que nós temos aprendido aqui nesses vídeos no meio da dificuldade. E o versículo que eu separei para nós falarmos sobre isso fica em Josué, capítulo 1, versículo 9, nós já conhecemos, que diz o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Mas vamos aí pensar nessa situação. Estamos diante de uma situação onde Josué se encontrava em luto, porque essa palavra chegou para ele assim que o líder dele tinha morrido. E aí, como que procede depois disso? Você pode imaginar, ele estava num momento de dificuldade, ele estava num momento complicado da vida dele. Com certeza, muitas coisas ali passando na mente dele. E agora, o nosso líder estava levando a gente para um caminho, estava direcionando a gente. Ele ia lá, falava com Deus e trazia para nós a revelação. Ele trouxe as leis, ele nos ensinou. E agora, o que vai acontecer? Ele morreu. E Deus chega nessa hora e encoraja. Ele traz uma palavra de encorajamento para Josué exatamente no momento da dificuldade dele. E aí, olha que linda essa frase: deixe as suas esperanças e não as suas dores moldarem o seu futuro. Porque diante de uma situação de dificuldade, a gente não tem a facilidade, a gente não disponibiliza de automático, de pronto, a visão para a esperança. A gente disponibiliza de pronto a visão para as dores. Então, se a gente não percebe que são as dores que estão norteando a nossa vida, elas não vão dar para nós a visão do futuro que a gente precisa. Se der também, vai ser uma visão muito distorcida daquilo que Deus quer, vai ser uma visão muito distante daquilo que Deus quer e vai mudar o plano todinho de Deus para a sua vida. Mas pensa bem se isso não acontece na nossa vida sempre. Não é sempre isso que acontece. Diante de uma dificuldade, é mais fácil nós ouvirmos a voz da dor, a voz daquilo que faz com que o nosso coração fique extremamente negativo, do que ouvir uma voz de esperança. Por isso, Deus, naquele momento da dificuldade de Josué, Deus encorajou. Deus nos encoraja em todo momento. Todos os momentos das nossas dificuldades, Deus nos encoraja. É possível ser forte nos momentos de dificuldade. Você sabia disso? É exatamente nesse momento que nós mostramos, que nós declaramos, às vezes não com palavras, mas com as nossas atitudes, no nosso interior, a gente declara a nossa fé. É nesse momento em que a nossa força, ela fica ativa. Mas aí entenda, não é que você precisa colocar um sorriso no seu rosto para mostrar para as pessoas que você é forte no momento da sua dificuldade, porque isso seria
mentir para você mesmo. Isso seria sabotar a sua própria vida. Não, e quantas de nós não fazemos isso usando aquela frase: ah, agora por causa dessa situação eu preciso ser forte por causa de fulano. Perdi um ente querido, preciso ser forte por causa dos meus filhos, preciso ser forte por causa do meu marido, preciso ser forte por causa dos meus pais. Não, você não precisa ser forte por causa de alguém. Você não tem que ser forte por causa de alguém. Você tem que entender que essa ação não é aquela que realmente vai dar a condição que você precisa. O que você precisa é ouvir o que Deus tem para você. Porque a força daquilo que você consegue absorver no seu interior através da voz de Deus é que de fato faz você ser forte. Porque você vai ter que mostrar a sua fraqueza em algum momento. Você vai ter que chorar, você vai ter que ter o seu tempo de descanso, você vai ter que ter o seu tempo de estacionar em algumas vezes, mas a voz que te faz forte não precisa, não pode, não deve sair de dentro de você, porque é essa voz que te faz forte. Você entende assim? Deus te encoraja nas suas dificuldades em todo o tempo todo. Você consegue ouvir Deus te encorajando? Muitas vezes a gente não consegue ouvir Deus nos encorajando, porque, como eu disse, fica mais fácil nós ouvirmos aquilo que é negativo que está ao nosso redor do que o que é positivo, do que o que vem do céu, do que o que vem de Deus. Então, você precisa começar a abrir os seus ouvidos na hora da dificuldade, abrir, expandir o seu entendimento na hora da dificuldade para ouvir Deus. Deus chegou para Josué no momento da dificuldade dele e encorajou ele. Deus faz isso com você. Se você colocar a sua mente para funcionar, aí você vai lembrar de momentos em que Deus te encorajou em várias situações de dificuldade. E eu quero dar para você aqui alguns exemplos, alguns tópicos sobre como lidar com a força que você precisa desenvolver na hora da sua dificuldade. A primeira dela, você precisa, se a dificuldade for por conta de um erro, você precisa ser humilde. Porque reconhecer vai ser saudável para você. Você precisa reconhecer o que ocasionou o erro daquela dificuldade. E aí, reconhecer, você precisa compreender também que não é se culpar. Porque todo mundo erra. Todo mundo erra. Você reconhecer é ser humilde e não ficar se martirizando. Ah, foi culpa minha, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse dito, se eu não tivesse mexido, se eu não tivesse... Enfim, a ideia é reconhecer, porque reconhecendo você consegue observar onde você errou para você não errar de novo. A ideia é só essa. E você conseguir com isso ser humilde. Porque quando a gente é humilde, a gente absorve o entendimento do erro e trabalha para que no futuro aquilo não aconteça de novo. Agora, quando a gente não reconhece, a gente vai errar novamente sem reconhecer. Então, seja humilde, reconheça, mas não se culpe. Isso não traz saúde, não é saudável para você. Não se culpe. A outra dica é para que você precise entender que lamentar não vai te ajudar. Então você precisa parar de lamentar. A lamentação esfria a sua fé. A lamentação enfraquece o fogo, enfraquece o desejo, enfraquece aquilo que pode ser uma qualidade dentro de você. Porque quando você lamenta, quando você fica colocando para fora um lamento, o seu interior já está todo tomado daquela lamentação. Então, você não tira forças de lugar nenhum
porque você está lamentando. E o chato da lamentação é que quem está do seu lado tem que aguentar isso. E é muito chato ficar ouvindo alguém lamentando o tempo todo. Na sua dificuldade, não lamente, não fique lamentando. Você precisa colocar isso em prática. Amém? Não tenha pena de você. Quando você estiver numa dificuldade, tenta observar com um olhar maduro. Tenta observar como uma filha que entende que tem um pai e que um pai que ama a filha e que cuida da filha. Não como alguém que fica olhando distante para um pai que não olha, para um pai que não cuida, para um pai que não se preocupa, fazendo cara de choro, fazendo uma birra de repente. Isso não te leva a nada. Se você observar esse tipo de reação, de você ter pena de você, você vai ver que, na verdade, você não está dando valor para você. Porque quando você fica com pena, com dó de você, você desvaloriza você mesma, você não consegue crescer, você não acredita no seu potencial, porque você está dizendo para você, poxa, eu não merecia isso, poxa, eu não tinha que viver isso, por que eu? Porque não, veja de outra forma, para de ter pena do que você está vivendo, porque Deus tem um jeito dele de cuidar e é um jeito de pai. Você precisa entender a paternidade dele nisso. Ele é um pai que cuida, que zela, que guarda. E se você está vivendo alguma dificuldade, acredite, confie que dentro dessa dificuldade ele está cuidando. Então não fica com pena de você. Observa essa situação, compreendendo que ele sabe o que faz. Eu vou observar então. Eu vou olhar os sinais. Eu vou observar como que Deus se agradaria que eu me comportasse nesse momento. Como Deus se agradaria que eu me relacionasse, reagisse a esse momento. Ter pena é se desvalorizar. Amém? Ter pena é se desvalorizar. Uma outra dica: torne-se maior que o seu problema. Torne-se maior. Por quê? Quando o problema, a dificuldade está de frente para você, isso naturalmente faz você observar que ele é grande e você é pequeno. Porque senão você não chamaria de dificuldade, você chamaria de qualquer outra coisa. Para chamar de dificuldade é porque você está vendo que é grande, que é um problema e provavelmente está colocando ele maior do que você. Então, você precisa se tornar maior do que o seu problema. Enquanto perceber que o seu problema é maior, você vai se sentir impotente. Lembre-se de quem ama o jogo de falar que você é impotente. O seu inimigo, o seu adversário, adora dizer para você que você não é capaz, adora dizer que você não consegue, adora diminuir você. Então, você não pode de maneira nenhuma ouvir aquilo que vai te fazer ficar menor. Pelo contrário, olha para o seu problema, olha para a sua dificuldade. Se o meu Deus quiser mudar essa situação, ele faz no estalar de dedos. Não há nada que ele não possa fazer. Se eu estou vivendo isso ainda, é porque ele quer. Esse problema não precisa ter a proporção que eu estou vendo que ele está tendo. Eu não preciso enxergar dessa maneira. Deus tem poder para mudar corações, para mudar situações, para fazer o milagre aparecer. Se Deus não fez o milagre, eu não vou me preocupar. Porque pode ser da maneira... Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há o que ele não pode fazer. Então, você precisa olhar para o seu problema, para a sua dificuldade e reconhecer que ela precisa ser menor do que você, menor daquilo que você está olhando, daquilo que você está vendo. Não permitir que o diabo comece a trabalhar na sua mente, falando para você da sua incapacidade. Não deixe isso acontecer. Coloque-se maior
do que essa dificuldade. Isso vai ser excelente para você demonstrar a força que você tem em Deus, na sua dificuldade. E a última dica que eu quero dar para você, para que você seja forte diante da sua dificuldade, é que você não deve parar. Você precisa seguir em frente. Você precisa ter foco. Se você distrair, você pode ver que qualquer distração ocasiona acidente. Qualquer tipo de distração que faça você perder o foco de alguma forma, ou em grande proporção ou em pequena proporção, vai fazer com que um acidente aconteça. E quantos acidentes não aconteceram na sua vida, em várias áreas da sua vida, porque você distraiu? De repente, o acidente de você perder tempo daquilo que você não deveria perder, o acidente de você perder uma amizade, você perder a presença de alguém na sua vida que poderia fazer diferença na sua vida, porque você distraiu naquele momento, porque você não teve foco no momento da sua dificuldade, você se permitiu olhar para todos os lados, você não desejou seguir em frente, você quis parar, você quis retroceder. Não, no momento da nossa dificuldade, nós precisamos entender que ela é real, ela vai existir não só uma vez, não só 2 vezes, não só 3 vezes, ela vai existir sempre, porém ela vai encontrar uma pessoa que sabe lidar com ela diferente. E aí, diante da sua dificuldade, você precisa mostrar a sua reação. A reação de não parar por causa dela, a reação de prosseguir, de ir em frente, de buscar continuar no seu trajeto, tendo foco. O seu foco vai te permitir viver aquilo que Deus tem para você após essa dificuldade. Se você parar por causa da dificuldade, você não vai viver o que Deus tem para você. Então, aquilo que você precisa ter de força no seu interior, ouvindo o encorajamento, a voz de Deus através da palavra dele, é que você precisa permanecer, seguir em frente, ter foco, não permitir que nenhuma distração tire você do lugar que Deus tem para você. Viva o que você precisa viver na sua dificuldade, dando reações corretas para cada situação que vier, mas não desistindo, não olhando para trás, não deixando o que você precisava, o que você precisa, enfim, continuando com foco. O foco vai te ajudar a chegar aonde você precisa chegar. Amém? Eu espero que essa palavra faça você refletir, porque dificuldade é uma coisa que todos nós passamos. Quem tem muito dinheiro passa por dificuldade, quem tem pouco dinheiro passa por dificuldade, quem tem dinheiro mais ou menos passa por dificuldade, não faz parte do nosso sistema econômico, não faz parte de quem é muito bem mentalmente, de quem tem uma saúde emocional e mental 100%, ou de quem não tem, enfim. Qualquer pessoa, todos nós estamos propensos a viver uma dificuldade porque vivemos num mundo caótico, um mundo caído. Vai fazer parte, vai chegar na sua porta, vai falar com você. Uma hora da vida a dificuldade vai chegar para você. E o que nós precisamos fazer no momento da dificuldade é saber lidar com ela com força. E a força que vem de Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu espero você no próximo vídeo, semana que vem. Beijo!